associado, ele tem, a BAD hoje tem uma agenda, além dos eventos de network, existe, por exemplo, o nosso comitê jurídico, né? Que é um evento recorrente também, tipo um podcast, assim, que acontece todo mês, no qual a gente trata de temas sensíveis na área jurídica para nossa operação, né? Então, monopólio dita preço, monopólio dita reajuste, e Estado também é a mesma coisa. Quando você tem um mercado mais pulverizado, você tem um pouco menos de controle e o controle acaba sendo exercido pela economia e pelo consumidor. Você imagina um brasileiro pensar que ele vai apostar porque ele vai ter uma renda extra na bolsa. Muito bem, chegamos para mais um episódio do Café com Manteiga. Um abraço para você, obrigado por mais essa audiência que nos dá. Hoje nós temos aqui uma conversa legal, acho que de interesse é unânime, né? O interesse. Nós vamos falar com o atacadista, o distribuidor, o supermercadista. E quando eu falo de supermercadista, não estou falando de um grande supermercado, estou falando de você que tem até uma quitanda ali na esquina. Você está distribuindo, você está vendendo, você está no meio, está no movimento. Então, nós vamos falar hoje com o presidente da ABAD. A ABAD é a Associação Brasileira de Atacadista Distribuidor, né? E ele é presidente da UNEX também. Nós vamos saber de tudo isso aqui, né, no Café com Manteiga. Ele é empresário multissetorial no setor do ramo de atacadista, distribuidor, veículos e imobiliário. Nós estamos falando aqui com o Leonardo Miguel Severini, que tirou um tempinho e veio até o Café com Manteiga para a gente bater um papão. Tá bom, Léo? Legal, obrigado, Manteiga. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo. Legal. Uma pessoa que eu gosto, né? Gosto de você em primeiro lugar como pessoa e é lógico, também te respeito muito a tua trajetória como profissional, viu, Manteiga? Obrigado. Você está de O respeito é mútuo. Pelo programa, né? A gente até descobre outras amizades, né? Você é amigo de infância aí do meu padrinho, Marco Cirilo, né? Através do programa, mandou um abração para ele, para esse meu padrinho que eu gosto demais, que me batizou, me viu nascer. E vamos lá, né? Estamos aqui para bater um papinho, né? Uma Semana Santa, prévia da Páscoa, prévia da Sexta-feira Santa. E eu acho que tem muita coisa aqui que a gente pode estar falando também. E é um prazer estar falando para você e para quem está nos ouvindo também. Muito bem, Léo. Seja bem-vindo, então, com o nosso episódio, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. O Lucas está com a gente também. Tudo bem, Lucas? Tudo em riba, meu filho? Tudo jóia. Desculpa, meu microfone estava fechado. Deixa o microfone bem. Então, tá bem. Obrigado por me receber também, viu, Lucas? É um prazer estar com vocês aqui. Parabéns pelo programa também. Obrigado, seja bem-vindo. O Léo, você também, vamos falar um pouquinho do Atacado Vila Nova, né? Porque você gere ali também, né? Sim, hoje eu dirijo menos, né? Hoje eu sou o presidente do conselho, né? A gente, ao longo dos anos, aí, procurou estabelecer um ritmo de governança muito claro, né, que nos permitisse alcançar outros patamares, né? É lógico que isso não vem da noite para o dia, mas o objetivo nosso é esse, né? E com os princípios de governança que a gente estabeleceu, hoje a gente tem uma agenda muito forte de condução de determinadas pautas através do próprio conselho, um conselho profissional gerido por profissionais externos, né? E os comitês também, que são muito sérios, nos quais a gente procura documentar, processualizar e conduzir a nossa política aí de crescimento e de manutenção de uma empresa que já tem 98 anos de existência, né? Daqui a 2 anos nós podemos falar que o Atacado Vila Nova é uma empresa secular, né, Manteiga? E o Vila Nova, como você disse antes aí, ele tem um foco em cima da atividade atacadista distribuidora, né? Hoje a gente atua nos estados de São Paulo e de Minas Gerais, né? A gente possui mais de 45 mil clientes cadastrados, os quais, em média, 35 mil clientes compram recorrentemente todo mês, né? E a gente tem outros negócios também paralelos, todos aqui conhecem, né? Tem o Vila Sul, tem o VN, tem a nossa rede de postos também, né? Com a bandeira Ipiranga aí, as lojas de conveniência também. E para nós, ter esses negócios paralelos também é muito estratégico, tá, Marquinhos? Porque é através desses negócios de varejo que a gente procura entender um pouquinho
as tendências de consumo, as tendências de lançamento, o perfil do consumidor, onde a gente pode implementar um ritmo mais preciso aí na condução da nossa operação atacadista distribuidora, que é justamente a mola propulsora do Vila Nova do crescimento, né? Então, nesse dia a dia, eu procuro tocar uma agenda muito enfática aí e documental de condução, de cobrança e de perseguição aí dos resultados por parte da operação, né? Hoje a operação é tocada basicamente pelo meu primo e meu irmão, meu primo que muitos aqui conhecem, o Alexandre Vilas Boas, que fica na área comercial e de logística também. Ele é hoje o CEO da empresa. Eu tenho meu irmão Vitor, que muitos também conhecem, né? O Vitor fica com a parte de serviços estruturados, né? A parte de serviços compartilhados, né? A gente fala o financeiro, administrativo, recursos humanos, a área de tecnologia da informação também. O Vitor dá toda essa retaguarda, né? E a gente tem a família na expectativa, né? Que a gente procura trazer ela para o entendimento do que está sendo feito, né? E para uma convergência de interesses para que a gente consiga almejar crescimento e a gente consiga ser feliz também no nosso dia a dia, porque de fato a gente trabalha para ser feliz com a família e consigo mesmo, né? E para a gente ter saúde também, né, Marcos? Exatamente. Eu fico feliz, sabe por quê, Léo? Eu posso chamar de Léo, não? Claro. Leonardo, Não, já que eu sei que eu vou me trair aqui, então eu vou te chamar como você me chama. Marcos Cirilo me viu nascer e me Pronto. batizou. É verdade. Então, Léo, eu fico feliz porque, como você falou, eu tive praticamente nascer, né? Ali, naturalmente você deve ter estado muitas vezes na casa do Marco, lá no Bortolã, Claro, e claro. com certeza eu estava lá, você Minha tia devia ser... Marilene, Exatamente. meu tio Cirilo. Isso, exatamente. E aí, ver o que você faz hoje, como é que você faz o teu movimento de vida hoje, né, com o seu trabalho. Isso quer dizer o quê? Que a família Severini é uma família respeitada, uma família de gente que trabalha, né? E que lida com todo tipo de gente, né? Você trabalha desde um atacado, né? Você consegue chegar até o consumidor final. Sim. Você hoje trabalha com um produto lá, o mais barato e o mais caro também, porque você tem uma loja hoje você é o representante de veículo, né? Você tem... Sim, a gente também é representante da Ford, né? Todos aqui sabem, conhecem o meu irmão Ulisses também, que fica lá à frente aí gerindo os negócios aí da Nova Car. Estamos em expansão, eu não sei se vocês viram lá, tá tendo uma obra ali na esquina ali da Nico Duarte, João Pinheiro e Gentil Messias. A gente está fazendo uma obra ali. Perto da Unimed ali, né? Você sabe que essa semana me perguntaram o que ia ser ali, eu falei, não faço a menor ideia. É uma Ford. Uma Ford. Uma Ford nossa dentro do nosso terreno. Mais uma loja ou Não, faz nós estamos, né? vai migrar? Nós vamos migrar para lá, né? Acredito que até o final desse ano a gente consiga terminar o prédio e inaugurar, né? Que legal. Também temos outros investimentos na área imobiliária também, mas que também não fazem parte assim do dia a dia de uma condução estratégica e operacional, né? Uma coisa mais simples, são negócios spot que a gente fala, né? Negócios específicos. Uma coisa muito importante que eu vejo, Léo, é a movimentação eu estou falando aqui de CLT, tá? Eu estou instigando você a contar isso tudo, porque a minha pergunta é, se você me permite, né, naturalmente você deve empregar muita gente. Você tem ideia de quantas pessoas a tua família... Vila Nova são 1.200 funcionários, né? Eu tenho 50 na Ford também. Nos postos a gente tem mais 50, então, né? Isso tudo aí dá uma quantidade boa. Existem representantes comerciais autônomos também, que a gente tem mais de 1.000 famílias aí contratadas, entendeu? Então isso tudo dá um universo aí de troca de informações, né, de comando muito grande, que faz com que a gente tenha que ter uma linha orientativa muito convergente. Exatamente. E se a gente multiplica, vamos pegar só esses 1.200 por 3, sem contar as outras empresas, né? E os agregados que são esses, né? Imagina quantas pessoas vivem vamos dizer, dessa roda, né? Desse trabalho. Isso é muito legal. Vamos voltar lá na BAD. Eu quero que você fale também, além da BAD, como é que é? O Nex. O Nex, né? Que você é presidente da Nex também. Isso. Nós vamos na BAD primeiro, porque você está desde 2000 Vamos começar das antigas, né? Começamos do Vila Nova, que é quase centenário, vamos para a BAD, que tem 45. 46, desde 2020. 2000 eu sou presidente desde 2021. Ela foi fundada em 1981. Tem 45 anos. Tem 45 anos e
quando foi fundada, eu tinha apenas 4 anos de idade. Pensa bem, Marli, né? Você nem sabia que era a base, né? Nem E sabia. ela abarca o Brasil todo. É uma entidade representativa do comércio atacadista distribuidor que conta com 27 filiadas, uma em cada estado. Ah, E conta com mais de 3.000 associados, né? Existe uma agenda institucional que a gente toca, né? São 2 eventos muito grandes, sabe? Um em Atibaia, agora em junho, né? Que eu toco 3 dias ali de painel, de interação, de network, de muita gente importante ali do setor, da indústria também. E um evento menor no final do ano lá em São Paulo, no Monte Líbano, também que já se tornou uma agenda institucional para nós muito importante. E a ABAD, ao longo da sua existência, procurou trazer a importância do trabalho do setor atacadista, distribuidor, né? Porque é um ente que fica no meio da cadeia do canal alimentar. Canal alimentar que a gente fala são, né, todas as lojas que vendem comida, né? O atacado, como fica no meio, ele não tem nem o consumidor como ativo e nem o produto, né, que é da indústria, né? Então, como o atacado fica no meio, ele sempre foi muito apagado institucionalmente. Então, através da ABAD, a gente procurou promover um trabalho como é que fala? De foco em cima da nossa operação para entender a magnitude dessa operação e entender também a importância que ela tem para a nossa economia e para as pessoas como um todo, né? Porque é um trabalho de cadastro, de crédito do nosso cliente, é um trabalho de venda para o pequeno e médio varejo. E hoje no Brasil, se a gente for olhar, o Brasil é um país peculiar em termos de panorama de oferta de produtos alimentares no varejo, tá? Na grande maioria dos países, especialmente nos países de primeiro mundo, esse mercado é muito concentrado. Ele faz com que existam determinados movimentos, tanto da indústria quanto do setor, que muitas vezes não são benéficos para o consumidor. Quando a gente tem um mercado mais livre, um mercado mais pulverizado, a gente vê mais funcionar a mão livre da economia. Vamos lá para conceito econômico, né? Dos séculos passados aí, Adam Smith, a gente falar, né? Mas quando a gente vê um comércio mais pulverizado, a gente costuma ver uma liberdade econômica maior e um menor exercício de controle por parte do Estado ou dos próprios setores, né? A economia acaba se acomodando de uma forma mais tranquila. Isso é porque para o consumidor. Quando entra Estado, mecaniza muito e estanca, né? E quando tem monopólio também, né? Exatamente. Monopólio dita preço, monopólio dita reajuste e Estado também é a mesma coisa. Quando você tem um mercado mais pulverizado, você tem um pouco menos de controle e o controle acaba sendo exercido pela economia e pelo consumidor. E o atacado tem papel fundamental nisso. Então você está falando Dá do voz e vez ao pequeno e médio varejo, ao varejo que é o da esquina, do bairro, é o varejo tradicional, é o varejo no qual, né, as famílias que são proprietárias do varejo têm ele como seu meio de vida e acabam exercendo um papel também fundamental nas suas localidades. Bom, só para matar isso daí, você falou que o atacado fica ali meio que na banguela, né? E embora seja um grande protagonista, então o trabalho é exatamente fazer que o atacado ele assuma o protagonismo. Promover esse trabalho institucional. Que ele assuma o protagonismo dele, né? Isso, e mostrar a sua relevância na manutenção da pulverização econômica do canal alimentar. E como é que é essa cadeia de chegar até o atacado? É o produtor? Não, geralmente é a indústria, tá? Tá. Isso, os produtos já conhecidos, né? Geralmente as indústrias multinacionais, né? Que buscam o atacado para promover a distribuição dos seus produtos. O atacado não lança produto, o atacado não desenvolve marca. Quem faz isso é a indústria. Ele recebe? Ele recebe produtos já consagrados. Okay. Trata de fazer a distribuição para o pequeno e médio varejo. O pequeno e médio varejo também não tem condão de desenvolver marca. Hoje em dia você fala assim, Leonardo, mas tem marca própria. São nas redes maiores de supermercado, eles acabam encomendando isso para indústrias que vivem de encomendas, né? Cujo negócio é de fato fabricar marca de terceiros, entendeu? É chamado facção isso, né? Não. Não é? Que você entrega para ele, ou você entrega a tua embalagem,
e ele fabrica para você. Por exemplo, você vai me White label, assim, Isso, white label. Isso É é white label. white label. Seria a mesma coisa que eu estou falando, não? Confecção. Isso é confecção. Né? Isso. É que o meu é mais das antigas, né? Então, Não, eu conheci isso por facção. É que você entrega a etiqueta. Eu falava facção, que É. hoje em dia Não é outra coisa, né? Hoje é É outra a do bem, não, é a do bem. É. Né? Você entrega a tua etiqueta, ele faz o produto e mete a tua etiqueta no produto. Isso, é o caso do Isso supermercado. aí, você trata o nível de qualidade, posicionamento de preço que você quer ter, e aí o fabricante faz para você de acordo com o que você espera e tratou com ele. Muito bem. E aí, eu vou procurar agora, Lucas, mudar, né? Vou tirar essa palavra facção, eu vou usar a tua white label. Atualizar ela fica ruim. Bom, você falou aí em 3 mil associados. Sim. Esses 3 mil associados, você está falando de quê? Brasil todo. Tá, de supermercadistas? Atacadistas. Atacadistas. Tá, que são os distribuidores também. Isso. Que Né? tem os mesmos interesses que o Vila Nova. Tá. E aí, isso daí para o atacadista, né, a entidade, não tem fins lucrativos. Não, certo? não. Tá, mas ela tem um custo para ser gerida. Ela tem um custo para ser gerida e ela tem a receita dela advinda desses eventos. Exato. Esses eventos É aí que eu queria chegar. na produção da revista, né? A revista vive de anúncios, né? E esses anúncios fazem com que a revista seja superavitária. Existe um... Esses anúncios são da indústria? Oi? Os anúncios são da indústria. Isso, a indústria paga a revista Distribuição, que é uma revista da Abad, para anunciar seus produtos, e a revista tem que ser uma revista de relevância, também tem que ter um conteúdo legal, matérias que fazem sentido para o dia a dia da nossa operação, né? Por exemplo, números, a gente tem parceiros de números muito importantes, como a Nielsen, como a Ebitrix, como várias empresas focadas nesse tema, né? E que nos fornecem com uma agenda e com uma recorrência muito grande esses números, nos quais a gente acaba publicando, e aí vem junto todo um arrasto aí de publicidade e tudo mais. Esse é o dia a dia da entidade. E vive também com a taxa associativa, né? A taxa associativa existe, né? E ao longo desses 41 anos, é claro que, como todo comércio que é difícil, a Abad procurou promover, né? Um enriquecimento do seu caixa, né? É lógico, para situações mais difíceis. Sim. Mas eu estava falando das fontes de receita da Abad, existe também a central de negócio, né? Na qual, com as parcerias que a Abad estabelece, ela costuma ter o rebate, né? Por exemplo, ela estabelece uma parceria com um plano de saúde nacional. E esse plano de saúde nacional, ele é feito à venda para as empresas, e através da venda para as empresas, a Abad tem a remuneração como contrapartida, numa coisa muito clara, muito, muito cristalina lá, que é conduzida pela sua contabilidade, pelo seu balanço. Muito bem. Você matou uma pergunta minha aqui que eu ia te perguntar a representatividade da Abad hoje em nível de Brasil, né? Que são 3 mil... 7 filiadas. 27 filiadas, você põe 3 mil o quê? 3 mil associados. 3 mil? É isso? 3 mil. E esses associados, assim, como eles se beneficiam além dessas informações que são geradas na revista e tudo mais? O que ele tem de benefício hoje? O associado, a Abad hoje tem uma agenda, além dos eventos de network, existe, por exemplo, o nosso comitê jurídico, né? Que é um evento recorrente também, tipo um podcast, assim, que acontece todo mês, no qual a gente trata de temas sensíveis na área jurídica para a nossa operação, né? A insegurança hoje jurídica no Brasil está muito grande, tá? Existem normas emitidas aí pelos ministérios, pelas agências reguladoras e pelo próprio governo através de proposituras aí de lei, projetos de lei que a gente tem que ficar atento, né? Então, através do comitê jurídico, a gente acaba conduzindo os nossos assuntos. E o nosso associado também é um associado teoricamente grande, meio que parecido com a nossa operação Vila Nova, até porque ele tem que ter uma abrangência grande, porque a margem de contribuição, o resultado final de uma operação atacadista é muito baixo. Então, se ele não tiver um volume, se ele não tiver uma condição... Você ganha no volume. Ele tem que ganhar no volume. Se ele não tiver uma condição grande, ele acaba não perfazendo. E por ele ser grande, ele entende que a entidade exerce esse papel de representatividade muito importante e ele acaba exercendo influência também, né? Ou esse assunto aqui está em ebulição na minha região. Por exemplo, agora, recentemente, nós, né, tivemos um problema regulamentar aí que foi justamente advindo do Ministério do Trabalho a respeito de uma norma
regulamentar tocando no assunto dos motoboys, com adicional de periculosidade. É um assunto sensível para a nossa operação e nós estamos tocando nesse assunto diretamente para ver de que forma que a gente consegue contemplar de uma forma que não represente um prejuízo muito grande para a operação, né? Dado que em determinadas situações a configuração precisa ficar muito clara, da habitualidade, do exercício da profissão de forma integral sobre essa operação na forma da motocicleta, né? Então são pontos assim sensíveis que, se a gente não tratar diretamente com o Ministério, com a agência reguladora, com o Poder Executivo, com o próprio Legislativo, para efeito de conter determinado projeto de lei, a gente não consegue ter isso. É pisar em ovos, né? É pisar em ovos. Não, é pisar em ovos. No trabalho que, pelo amor de Deus. A ABAD fala num papel estratégico, tá? Assim, de um canal indireto. O que é esse canal indireto da ABAD? É justamente o fato que eu estava te comentando de não ter o consumidor e nem ter o produto. A gente é o intermediário. A gente faz essa ligação entre a indústria e o varejo de consumo. Como esse varejo de consumo, muitas vezes, ele é muito pequeno para a indústria, o atacado trata de fazer esse papel de pulverização da mercadoria da indústria para esse pequeno varejo. Em alguns outros casos, existem indústrias também pequenas e incapazes de estar promovendo a distribuição, inclusive para varejo grande. Então, o atacado acaba sendo representante dessa indústria para colocação desses produtos e o trabalho logístico de intermediação. A gente brinca do termo em latim longa manus, a mão longa da indústria para fazer chegar essa mercadoria no pequeno e médio varejo, basicamente. Ok. Nós hoje, a gente entra em supermercado, né, você encontra um monte de produtos. E outro dia eu estava vendo falar que supermercado vai poder vender medicamento. Sim, não sei se você pode falar a ABAD, claro que eu posso. Foi aprovada a lei, foi sancionado. E a ABAD é um dos protagonistas na propositura dessa lei e na aprovação dessa lei, né? Tanto a ABRAS, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, quanto a ABAD, a Associação Brasileira dos Atacadistas, quanto a ABAAS. A ABAAS é uma costela da ABAD. Em determinado momento, a Associação Brasileira do Atacado de Autosserviço, que são os atacarejos, cash and carry, que a gente quiser chamar, se achou menos representada pela ABAD e tratou de se juntar para estabelecer uma nova entidade, uma nova associação, para estar conduzindo os interesses específicos do atacado de autosserviço. Então, essas três entidades promoveram trabalho de conscientização junto aos parlamentares e junto ao executivo para que fosse aprovado um projeto que originalmente era apenas de venda do medicamento isento de prescrição, o MIP, nos checkouts. Esse assunto já foi vencido, né? Para efeito de saúde pública, ele não foi considerado um projeto mais ortodoxo, né? Conselho de Farmácias, as agências reguladoras, a ANS, inclusive, interviu e achou que não fosse um projeto muito atual, apesar de que em vários países a gente vê a venda de medicamentos em varejo alimentar, países como os Estados Unidos, como a Europa, e a gente vê aqui também no Brasil diversos sites vendendo medicamentos, né, sem os cuidados necessários que são exigidos do varejo físico, né? Mas esse assunto já foi vencido e o que a gente tratou de aprovar foi a implementação de uma farmácia dentro da área de vendas, no canal alimentar, dentro da área de vendas do supermercado. Hoje em dia, o supermercado pode montar uma farmácia dentro da sua área de vendas. Ele pode montar, isso que a gente fala, é uma farmácia montada dentro do supermercado ou são produtos que você encontra na prateleira igual você encontra arroz, feijão, macarrão? Não mais, não é assim. O supermercado vai ter que obedecer todas as normas que são exigidas da farmácia. Inclusive ter um profissional farmacêutico formado durante o tempo da... Agora, precisa se aprimorar e modernizar esse entendimento com relação a se ter uma farmácia dentro do supermercado. Uma farmácia dentro do supermercado, ela pode ser menor do que o conceito de farmácia que a gente tem hoje existente. Tá bom? Uma farmácia pura e simples, vamos supor uma Drogasil, vamos supor uma Pague Menos, que é uma farmácia grande e robusta,
a necessidade de se ter a farmácia dentro do supermercado é apenas dos remédios. Então, os outros produtos que também são vendidos na farmácia, por exemplo, band-aid, por exemplo, fralda, por exemplo, shampoo e tudo mais, pode ficar na área do canal alimentar como já ficava, entendeu? E o que vai se modificar, né? O que vai se aprimorar a partir de então é um entendimento a respeito da possibilidade do consumidor ir num varejo alimentar, num supermercado, para também comprar remédio. Isso tudo vai mexer um pouquinho com a concepção do consumidor e eu acredito que as coisas vão se mexer a partir de agora com a aprovação dessa lei. Eu tenho certeza que muita coisa boa está por vir. Não sei o que ainda está, Marquinhos, mas eu acho que muita coisa boa vai estar por vir em benefício ao consumidor. Mas, Leonardo, assim, basicamente, então, a farmácia ela vai estar do lado de dentro do checkout, porque do lado de fora já existia. Eu venho de Bauru. Dentro da área de vendas. Eu morei em Bauru durante muitos anos, quando eu estudei lá. Confiança e Tausch, né? O Tausch agora invadiu lá. O que eles fazem, na verdade, é um shopping, né? Enfim, do supermercado como um todo. E sempre foi permitida a farmácia depois do checkout. Isso. Mas isso, para o conceito econômico de varejo alimentar, não é tão viável quanto se ter a farmácia dentro da área de vendas. Por quê? Porque quando ele entra para comprar o remédio, ele acaba passando por outros setores que são interessantes para o varejo alimentar, entendeu? Então isso muda um pouquinho a concepção de varejo. E outra, estão se aprimorando demais os conceitos de venda, né? Hoje em dia a gente vê as vending machines, né? Eu já vi vending machine de remédio. Você coloca o farmacêutico do lado e você pega uma área muito menor de exposição e de venda de remédio ali e você consegue promover o interesse do consumidor para estar comprando remédio dentro do varejo alimentar. Ô, Léo, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é de interesse até mais de nós que somos consumidores, né? Tá. Seu, do Lucas, meu, de todo mundo. Quando se fala em venda de medicamento em rede de supermercados, nós falamos desde um melhoral até um medicamento controlado, por exemplo, Isso. que exige uma receita. Isso. O que a gente estava tratando de solicitar é venda do melhoral no checkout. Isso não foi aprovado. Hoje foi aprovado a venda do melhoral e dos medicamentos controlados, taxa preta inclusive, Isso. dentro de uma área fechada, delimitada do varejo alimentar e com um farmacêutico. Isso é o que foi aprovado, sancionado pelo presidente e já está em vigor. Então não é uma coisa que vai, tá aprovado, pode vender e fica, vou dizer, Não. Uma série de regras que têm que ser obedecidas, né? E as agências reguladoras estão aí justamente para fiscalizar, né? E eu tenho certeza que o varejo estruturado vai acabar seguindo essas regras para efeito de se obter o melhor benefício advindo da aprovação dessa lei. Bom, só para encerrar essa pergunta, naturalmente deve existir um conselho de farmacêutico, uma entidade que defende essa classe, né? Sim, Conselho Federal de Farmácia. Conselho Federal de Farmácia. Qual foi a receptividade do Conselho nessa época? Estava restrito porque com a venda do medicamento isento de prescrição no checkout não contemplava a existência do farmacêutico. Com a aprovação da forma como está, acabou sendo benéfico para o farmacêutico, até para a questão de horizonte, né? Porque antigamente ele tinha um universo menor de possibilidades de trabalho, agora ele vai ter um universo maior, né? Era só a farmácia, agora é a farmácia e alguns supermercados que tenham farmácia. Tá, mas eu tô falando assim do proprietário da farmácia, por exemplo. O proprietário da farmácia. Houve uma resistência muito grande, mas vamos lá, venhamos e convenhamos. Um negócio em farmácia é um negócio específico e é um negócio distinto do negócio supermercado. Ambos têm que entender isso. Farmácia, né? O negócio farmácia é tanto um sacerdócio quanto um negócio supermercado. Tudo que a gente implementa foco, a gente tem mais chance de sobreviver e de melhorar e de rentabilizar. Se a gente não tiver o devido foco na operação de farmácia, é lógico que o varejo alimentar vai sucumbir em relação a quem está pronto para oferecer este tipo de serviço. Não tenha dúvida disso, Marquinhos, tá bom? É porque a farmácia, em tese, já concorre em alguns pontos com o supermercado. Como você vê, perfumaria. Hoje em dia você vê farmácia, principalmente aqui em Minas Gerais, tá? Vendendo até carvão, gelo, carne. Carvão não vendo mais gelo, já. Carne e ração. É? Entendeu? Araújo é craque, né?
Sabia. com as devidas aprovações legais aí, entendeu? Mas, e o inverso também agora vai ser possível, entendeu? Então eu vejo às vezes a farmácia até como aquele, que é um conceito que aqui em Minas tem muito pouco, mas em São Paulo tem tipo aqueles Carrefour Express e tudo mais, que é de compra menor e mais rápida. Não acaba sendo esse papel da farmácia aqui, por exemplo, em Poços de Caldas, comparação ao mercado, ao supermercado? Seja mais específico, Lucas. Porque, por exemplo, às vezes eu quero fazer uma compra de perfumaria, um desodorante, uma escova de dente ou um, sei lá. E aí, em vez de eu ir ao supermercado, eu vou à farmácia por ser mais rápido, por ser... Então, acho que... E por outro lado também, você vai fazer a compra do mês e você não contempla o remédio na compra do mês. Não. Agora, indo fazer a compra do mês, você pode contemplar o remédio fazendo a compra do mês, entendeu? Essa é a possibilidade que se há. Vamos lembrar, olha o negócio de cosméticos também, né? Você pega, por exemplo, a EMEAC, que é uma operação excelente, né? Uma operação muito bem tocada, adoro o Osmar e tal, é uma excelência de operação. Não tem remédio nenhum. E ele toca muito bem a operação dele de cosméticos, né? Quando você foca em determinada operação, eu acho que você acaba obtendo sucesso, porque você acaba entendendo o teu cliente, o momento do teu cliente, entendeu? A jornada de compra dele. O que não pode, o que eu vejo que não vai acontecer é uma operação atabalhoada. Ela pode até acontecer, mas ela não vai se manter. E você citou essa perfumaria aí, a EMI, né? Quer dizer, trabalha com foco no produto dele, né? Cosmético. É cosmético. E aí o que acontece é que de repente se começa a abrir muito leque, né? Se perde. Se perde, aí... Né, que eu passo, né? Não dando nada e não voa. Faz aí tudo você acaba que coloca tanto produto e deixa faltar o teu produto principal que você teria que ter. Deixa de fazer o teu básico. O básico para dá mais dinheiro, porque aquilo é que você sabe fazer, você domina. Exatamente. Né? Entendeu? Então isso não pode ser perdido de foco, não. Eu acredito que a gente esteja bem maduro hoje em dia, os empresários estejam bem maduros hoje no Brasil, para entender que essa aprovação não pode ser um sonho de verão e nem um voo de galinha, entendeu? Tem que ser uma coisa consistente mesmo, e se quiser o empresário entrar nessa oportunidade, ele tem que entrar de cabeça de uma forma que ele vá se beneficiar a longo prazo, nunca a médio prazo, né? O empresário costuma pensar muito a longo prazo, né? E a ABAD fica à frente disso tudo, né? Trabalhando A ABAD, junto com a Abras e junto com a ABAAS, tratou de propor esse projeto, de aprovar esse projeto, de sancionar esse projeto. Tá, estou te perguntando isso para ver se eu não sair do foco do nosso episódio, tá? Só para a gente encerrar isso daí, eu tenho até andei conversando com o pessoal no supermercado para saber, até de curiosidade, né? Tá. O supermercado, abertura do supermercado aos finais de semana, no domingo. Você tem alguma coisa para dizer disso, ABAD? Como é que a ABAD vê isso? Eu sou favorável a se poder abrir ininterruptamente de acordo com a vontade do empresário. Se for rentável, ele ter a possibilidade de abrir, eu acho extremamente benéfico, em primeiro lugar, para o consumidor. E se ele colocou na conta dele, valeu a conta, eu acho que ele tem que ter essa possibilidade, entendeu? A gente trabalha com livre mercado, hoje em dia a gente está diante de uma proposta de modernidade que não tem como a gente retroceder em termos de regramento, né? Esses dias a gente esteve com o Lula falando de inflação e saiu da reunião falando, escuta, a realidade é outra, né? O trabalhador hoje não quer saber do patrão enchendo os pacotes dele, ele quer ter liberdade, ele quer ter o Uber e tal. Eu até chamo a atenção pro Poder Executivo, né? Precisa andar com a fala. Porque uma coisa é falar, outra coisa é andar. Nessa fala é fazer o que está falando, né? Então eu vejo hoje que, diante da modernidade que é posta aí para a sociedade, não tem como falar em fechar nos finais de semana, não justifica. Quem quiser abre, quem quiser fecha. No Brasil que está precisando de trabalhar, né? Quer fechar, fecha também, não tem problema em fechar. Agora, respeita quem quer estar aberto. Se a conta dele bateu, por que ele vai ser obrigado a fechar? Entendeu? A gente está falando aqui. E de repente o cara ele tem necessidade de trabalhar no final de semana. É claro, para ele fecha a conta. Tem empresário que o movimento dele vem no final de semana só. Como é que faz com esse empresário? E tem um outro detalhe aí também, que é a empregabilidade, né? Sim. Porque se bom, aí eu acho que depende de cada negociação com cada município, não é?
né? Um supermercado vai abrir aqui, tem lá, eu acho que a associação, Coletivo aí do acordo sindicato coletivo, patronal e sindicatos empregados. né? Isso pode gerar ou não custo para o proprietário do supermercado, né? Claro, claro. Isso tudo depende de negociação e negociação coletiva, todo mundo está ciente disso. Tá, esse assunto está bem amadurecido também no Brasil, né? O que a gente está vendo hoje é uma discussão a respeito da proposta de jornada de trabalho, né? 6x1, né? A escala de O que trabalho. você acha, Léo, você como presidente de uma rede dessa? Sábado, Na eu associação? estive lá em Brasília, né? E a gente muitas vezes vai em eventos empresariais, a gente tem diversos estudos que comprovam as consequências para a sociedade, em termos de aumento de preço, em termos de ofertas de produto, de menos disponibilidade desses produtos, justamente por um fechamento mais intenso dos comércios. Você está falando de produção, né? Isso. Então eu falo assim, o custo para a sociedade vai ser muito alto. Eu sou favorável do acordado superar o legislado. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, no Brasil, as negociações coletivas já perfazem uma média de jornada de trabalho de 39 horas semanais. Não tem por que ter uma lei que reduza de 44 horas semanais. Hoje no Brasil, se a gente for contar diversos feriados, dias santos, jornada semanal de trabalho, férias e tudo mais, a gente tem uma jornada semanal hoje de trabalho próximo de 34 horas semanais. Isso tudo não é levado em conta, isso tudo não é conversado, né? E aí eu vou te contar do panorama que eu enfrentei quando eu vou nos debates, né? Quando eu vou em debate empresarial, é pregar para convertido, né? Todo mundo pensa da mesma forma, todo mundo tem a mesma linha de raciocínio e sabe que essa conta não para de pé, inclusive para os órgãos públicos. Vamos lembrar, o município, o estado tem que promover segurança, saúde e educação não, mas segurança e saúde ele tem que promover de 24/7. Todo o período. Você não tem hora para machucar. Você não machuca segunda-feira, 8 horas da manhã, sábado, para não poder machucar porque o custo não está aberto. Não é assim que funciona, né? E segurança também. Você não escolhe a hora de ser roubado, né? E de ir lá fazer um boletim de ocorrência. Essa conta não fecha para os estados, municípios e para o governo federal. Exatamente. Tá bom? A gente vê que esse debate é um debate eleitoreiro, né? Eu fui no evento para empresários, pregar para convertido, como eu te disse. Eu fui na Câmara, era uma brincadeira ali, todo mundo defendendo, mas em off todo mundo falando, ó, não é bem assim, mas eu tô Então, porque o cara defende por quê? Então, pro eleitorado dele. A gente, eu vou contar um fato. A gente em 2017 aprovou através do presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, que foi o deputado Rogério Marinho, hoje senador, né? Ele era presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço. Ele aprovou a reforma trabalhista. Ele não foi reeleito. Justamente por este motivo, a aprovação da reforma trabalhista, ele foi crucificado no estado dele. Então, todos os parlamentares têm medo deste tema por ser usado contra eles nas campanhas. Esse tema não é um tema bom de se usar em ano eleitoral, todos sabem disso, entendeu? E a gente tem que entender, no fundo, as consequências para a sociedade, tá? O custo para a sociedade. Não está sendo colocado em pauta o custo para a sociedade. É um custo muito alto, tá bom? De aumento de preço de produtos por conta do aumento da folha de pagamento nas empresas e da diminuição de produção. Porque no final das contas o poder de compra vai cair também, porque se a pessoa vai trabalhar menos, mas ganhar a mesma coisa, a inflação tende a corroer isso daí, não? Não, e muitas vezes o empresário que vai colocar aquela, né, grade de tempo aberto, né, para atender o consumidor. Naquela grade, se o funcionário que estava contemplado ele deixar de ir naquele determinado horário, ele precisa cobrir aquilo. Aquilo representa custo a mais. E aquilo vai para onde? Vai aumentar o produto, o valor do produto. Vai para o preço, gente. Essa nova escala seria 4x2, é isso? Não é 4x2. Se fala em jornada e se fala em escala, tá bom? Em termos de... Qual a diferença da escala, Jornal? Uma contempla a quantidade de horas semanais e a outra contempla os dias trabalhados, entendeu? Na que contempla os dias trabalhados, está se dizendo 5x2. Segunda a sexta, por exemplo, ou terça a sábado, alguma coisa assim, ou quarta a domingo, alguma coisa nesse sentido.
e a outra se diz reduzir de 44 horas semanais para 40 horas semanais gradativamente. Porque aí Tem algumas que são 36, por exemplo. Né? Agora, o que eu digo é que o Brasil está perdendo a oportunidade de crescer em termos de produtividade, né? em que sentido? Vamos lá, Marquinhos, eu vou ser meio filósofo aqui, tá? 2011 nós fomos maior do que a Inglaterra em termos de PIB, não sei se todos se lembram, né? Mas nós ultrapassamos, nós somos a sexta economia do mundo em 2011, podem pesquisar aí. Hoje, se eu olhar, isso tiveram vários, eu brinco em inglês boost, né? Mas tiveram várias alavancas. Você lembra de números, não? Mais ou menos. Dá para comparar com o PIB de hoje? Então, aí que eu vou chegar. Aí você vai chegar. É isso que eu vou chegar. Hoje o PIB do Brasil é 2,2 trilhões, né? No último ano. E o da Inglaterra é 3,9, né? Então, se eu já uma vez fui maior que a Inglaterra, eu gostaria de poder ser de novo, né? Para eu poder ser de novo, o PIB do Brasil teria que ir de 2,2 para quase 4, né? Para isso, ele teria que implementar um ritmo de alocação de forças aí, investimentos, para possibilitar ao brasileiro chegar nesse ponto, né? Essas possibilidades elas vão desde infraestrutura a melhora do ambiente regulatório a um final de capacitação dos empresários e dos funcionários, né? Então, se a gente for pensar na forma como fazer isso, tem diversas formas a gente pensar. Mas o que eu estou vendo hoje é que nós estamos diante de uma crise moral, tá? Quando eu falo de melhorar o ambiente regulatório, se alguém me perguntar se a gente poderia afrouxar o ambiente regulatório, eu tenho medo de dizer que sim, sabe por quê? Porque o ambiente regulatório é justamente para coibir a possibilidade de determinadas empresas e empresários efetuarem ou promoverem diversas ações que possam atrapalhar o ambiente econômico em si. Eu falo assim, em termos de impunidade, você entendeu? Hoje existe uma série existe um excesso de regulamentação justamente para combater descaminho, operações fraudulentas, entendeu? E o que eu vejo hoje no Brasil é que existe uma tranquilidade de se fazer determinadas atitudes e não ter consequência para isso, que faz com que a gente seja impedido de crescer, tá bom? Por diversos motivos, a gente hoje depreciou demais a nossa oferta de empreendimentos, de empreiteiras, né? Você vê, a Lava Jato acabou com as empreiteiras, podia acabar com o empresário, não com as empreiteiras, né? Então a gente tem diversas oportunidades que a gente poderia promover no Brasil, que poderiam fazer que o Brasil crescesse. Mas isso é um papo assim, mais de UNEX, mais de agenda UNEX, que a gente tem que implementar de conscientização do brasileiro, né, Kim? Pois é. E, só para concluir, você acha que talvez, tirando esse olhar eleitoreiro da coisa, assim, né, mas na tentativa de uma resolução, seria melhor fazer como, por exemplo, nos Estados Unidos, pagamento por hora, você faz um acordo com o trabalhador de quantas horas você precisa e sai dessa... Isso é o que nós estamos tentando, cara. Isso é o que nós estamos tentando. Hoje, existe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, do deputado Maurício Marcon, do Rio Grande do Sul, que contempla a hora livre negociada e a contrapartida é o pagamento por hora trabalhada. Isso para equiparar o Brasil a grandes economias, como Estados Unidos, como Europa, e a UNEX, e aí que vem o trabalho da UNEX, o trabalho de apoio legislativo, né? Tratou de conscientizar a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços para que a gente incluísse na discussão do trabalho, da diminuição da jornada de trabalho, a possibilidade da contratação por hora. Ainda não foi anexado esse projeto de emenda na discussão, mas a gente espera que ele seja anexado, caso avance essa discussão de redução de jornada, que possa ser contemplado um estudo, um entendimento ou um avançar da ideia e discussão perante a sociedade dessa possibilidade. Até porque a gente vê hoje o brasileiro, né, como disse o próprio presidente, né, trabalhando por demanda, né, demandas específicas, trabalhos específicos e sendo remunerado
da melhor forma possível para isso. E quando você fala nesse trabalho pago em hora, como é que fica o cara que é CLT? Isso é maléfico ou é benéfico para quem nessa A própria CLT contemplaria o trabalho por hora, entendeu? Já houve uma conquista grande na reforma trabalhista que foi a hora intermitente, na qual existe uma série de regras e processos, né, que você convoca o funcionário para que ele trabalhe naquelas devidas horas lá para a empresa. Mas que é o chamado de hora extra, né? não, é hora intermitente, é o trabalho intermitente. Ele divide em, como é que fala? Em horários diferentes, né? Em vez de ele fazer horário de almoço, ele tem um horário maior diferente, né? E ele trabalha mediante convocação. Isso. Você tem uma série de regras de convocação, que agora eu não vou me lembrar no detalhe aqui, mas 3 dias antes, e aí ele começa a exercer esse trabalho aí de acordo com a convocação. É meio que o pessoal faz nessas plataformas de Petrobras, assim, tipo um período lá e volta ou não? Não, esses aí são escalas diferentes. Por exemplo, tem 24/72, o cara fica 24 horas trabalhando, descansa 3 dias, aí é diferente um pouquinho. Não é também igual os profissionais liberais, né, os motoqueiros, né, que são MEI, né, microempreendedores individuais, mas é uma modalidade de trabalho que foi conquistada na reforma trabalhista e que a gente vê pouco implementada, mas a essência dessa hora intermitente é justamente a hora livre negociada, que a gente está brigando para que a gente consiga ter essa discussão perante a sociedade entenda e a gente consiga aprovar. Eu tava vendo outro dia alguém, não me lembro exatamente, né, nem onde foi, mas eu me lembro que eu vi qualquer coisa com relação a essa mudança, de acabar com esse salário 6x1, 4x2, ou seja lá o que for, né? Em outros países, não me lembro agora também qual, isso deu certo, né? Aí o cara respondeu, só que em outros países, nesse país que você falou aí, que eu não me lembro, isso daí não aconteceu da noite pro dia, não. Isso daí é um estudo que vem de anos, não se faz da segunda para terça-feira, ele usou bem isso, entendeu? Não é assim que se faz. Então hoje o brasileiro precisa... A gente precisa trabalhar um pouquinho com o brasileiro mesmo. Hoje em dia o brasileiro está diante de um problema grave, que é o problema das redes sociais, né? Essas redes deixam a gente ansioso, essas redes promovem o desinteresse pelo trabalho, a perda do foco, né? E fazem com que o funcionário deixe de ser o produtivo. Se a gente olhar o nível de produtividade do brasileiro versus outros países maiores, países de vanguarda, a gente está pelo menos 4 vezes atrás. 4 vezes, não é 4 pontos e percentuais atrás, é 4 vezes atrás. Justamente por algumas situações que fazem com que a gente perca um pouquinho o nosso foco, né? E outro problema grave que o brasileiro está enfrentando é o problema das apostas, né? Eu falo tigrinho e tudo mais, e quando a gente pega estudos a respeito, a gente vê que, além do brasileiro estar apostando de uma forma demasiada, ele tem com ele o conceito de que a aposta é uma renda extra. Pensa bem a loucura. Você imagina um brasileiro pensar que ele vai apostar porque ele vai ter uma renda extra na aposta, entendeu? Fica naquela... Problema de educação mesmo. Fazendo de educação. Não só financeira, mas... né? E ainda existe o ambiente de apostas legais e regulamentadas e o ambiente do tigrinho, né? Sim. Porque o do tigrinho não devolve dinheiro, né? Ele te ludibria, ele te ilude que você está ganhando e depois ele acha uma forma de reter todo o seu dinheiro e mais um pouquinho, né? Então, hoje são os 2 grandes problemas da sociedade. Essas apostas, né, que você está comentando, que são da atualidade, né? Vamos dizer assim, que ela veio junto com a tecnologia abriu um grande leque para isso, deu um grande espaço. O brasileiro acorda do sofá dele, ele joga. Antigamente ele precisava acordar, se arrumar e ir pro cassino, né? Gastava até energia, né? Caminhando, andando de carro, né? Pagava estacionamento. Hoje em dia ele joga da casa dele, do sofá dele. Ele perde tempo que talvez ele deveria estar descansando com a família. Ou trabalhando. Não, e aí ele vai pro trabalho depois cansado ou vai desmotivado, né? E vamos falar de história, né? Eu tive na China o ano passado,
E a China, quando a gente vai para as empresas e vai falar um pouquinho sobre China, empresas chinesas, né, que é um fenômeno de crescimento, né, eles fazem questão de comentar sobre o século perdido, né? O século perdido, né, a China é milenária em termos de economia, né? Antes dos árabes e tudo mais, ela já vendia seda, já vendia especiarias, né? Houve um embate lá com os ingleses e justamente por conta do comércio, né, a China endureceu com os ingleses de uma forma muito sagaz, né, colocaram o ópio na sociedade e a China se perdeu com o ópio, né? O resultado foi o século perdido, foi o século XIX, né? Onde a China precisou vender arado aí para fabricar arma, para derreter e fabricar arma, né? A gente sabe o prejuízo que foi para uma economia milenária aí, passou anos a limbo, retomou o crescimento depois de uma série de implementações aí do próprio governo que fez uma mudança radical na cultura. O que eu faço essa alusão é para dizer que o ópio hoje do brasileiro é rede social e aposta. Então, mas só que a China, Tomar cuidado com isso, porque é uma coisa grave que a gente está passando. só que A sociedade tá passando. eu não sei em quanto tempo isso, mas a China deu a volta por cima, né? Isso. Povo que Ela trabalha. faz questão de falar do Trabalha. século perdido. É. De olhar para trás e ver. A gente tem que tomar cuidado para não ter o século perdido do Brasil, entendeu? Justamente por essa tranquilidade do povo, né? A gente pega hoje, existe mais beneficiados de bolsa do que carteira assinada. Isso é um problema para o país. E esses beneficiados não querem ser CLT nem a pau, né? Não quer, quer continuar tendo o benefício E dele. as empresas sérias não contratam porque não pode. Crise de mão de obra, nós temos apagão de mão de obra. Exatamente. Ô, Léo, deixa eu Vou explicar. fazer uma pergunta. Você falou sobre de conhecimento, né, da jornada do consumidor e tudo mais, e acaba que vocês têm ali um termômetro da economia, né? É. E o que vocês ficam sabendo antes de chegar para o grande público ou de chegar ao noticiário, enfim, né? O que para vocês acaba sendo, sei lá, um direcionamento prévio do que o grande público enxerga, assim? Então, hoje o tema muito em ebulição é essa questão da jornada de trabalho. O governo está com foco na questão dos embarcadores, da taxa das blusinhas, que é um tema muito sensível para o governo, sabe? E a gente tem que entender, né? Se eu falar em casa para minha esposa que comprar mercadoria de site chinês vai voltar a ser baratinho como era, ela vai amar, mas ela tem que entender a consequência disso, né? Imagina ela, cuja amiga dela tem uma loja no centro e paga todos os impostos, está sendo impedida de vender aquele mesmo produto porque tem um site chinês que está vendendo e não paga nada dos impostos que ela paga. E muito mais, né? Não é visitada pelo IPEM, pelo Inmetro, pela Anvisa, pelo Corpo de Bombeiro, pelo PROCON, pelo Ministério do Trabalho. Então é um problema governamental, né? Com o comércio no Brasil. E o comércio, em determinado momento, se posicionou, né? Se posicionou até de uma forma assim muito preocupada e num determinado momento se transpareceu que o comércio estava pedindo para que fosse tributada os sites. De fato, precisa ter uma equidade, né? E aí o comércio entendeu um pouquinho como é que é a dinâmica política de entendimento, né? E ele falou, opa, na verdade eu não quero tributar o site. Eu quero não pagar também como ele não paga. Será que eu posso? E aí a gente pergunta, né, para o governo federal se o comércio físico também pode não pagar, igual as blusinhas que estão sendo vendidas não pagam, né? Eu acredito que isso seria inviável para uma condução do país, né? Porque isso representaria uma perda orçamentária para o governo muito grande. Você imagina quantos brasileiros, né, que são empreendedores. A gente tem hoje registrado 25 milhões de CNPJ, dos quais... Você fala entre grandes, médios e pequenos e até as MEIs. Eu falo dos 25, 22 milhões são MEIs. São MEIs, micro e pequena empresa. Você imagina, todos esses aí se prejudicam dos sites. E é o que sustenta o país, né, na verdade. É o que sustenta o país em termos de arrecadação, de geração de emprego, de
de condução da sociedade, ninguém vê isso, entendeu? E a Unex justamente está defendendo este comércio. Porque às vezes o cara não dá muita A importância. associação comercial aqui, presidida lá pelo Rodrigo, meu grande amigo, Rodrigo Rezende, lá do Francisco, são mais de 1.000 associados. Todos esses aí respondem para diversos órgãos. E esses aí estão concorrendo com os sites chineses que não recolhem nada. Não, hoje estão recolhendo através das cozinhas, que é uma taxa menor do que a que o comércio estabelecido recolhe. E o governo está pensando em como é que fala? Retroagir, em voltar a não cobrar mais, entendeu? Então, mas esse caso, né, volta a repetir, não é uma coisa, um problema governamental. Nós teríamos, o governo brasileiro não teria que tomar a frente sobre isso. Não, nós vamos resolver. Alerta e a gente briga. Só que quem manda é quem foi eleito, né? A gente tenta conscientizar, conversar. A gente já teve várias vezes lá com o governo federal conversando, falando sobre diversos temas. Mas quando o governo esbarra em opinião pública, né, em censo, ele costuma agir de uma forma populista, né? Então, se é para agradar, vamos agradar. E isso é uma forma... E a pior coisa que pode... É que a massa enxerga como um benefício para ela esse ganho na blusinha aí, mas para entender. A massa acha que é melhor trabalhar só 5 dias e não consegue entender a consequência. É que o povo, é que as pessoas não sabem disso, muita gente não sabe disso, mas a pior coisa que existe para uma nação, para um povo, é um governo populista, né? Não pensa em infraestrutura, Não. não pensa em capacitar o empresário, não pensa em promover segurança jurídica e segurança pública, tá? Hoje a gente tem um grave problema moral no Brasil, a gente está vendo aí. Eu tô impressionado, Marquinhos, com a quantidade de crime passional, como aumentou, sabe por quê? Porque tem impunidade, sabe que não vai acontecer nada, mal vai usar uma tornozeleirinha ali, então que eu vou cometer um crime passional. Essa pessoa está entrando num vórtice espiritual muito grande. O problema dele, porque ele vai responder pro resto da vida, né? Sim. Durante a vida e depois dela. No céu ou no inferno, né? Cada um com seu juízo de valores só consegue. Mas o que está acontecendo no Brasil é uma crise moral muito grande, dada a impunidade que existe no Brasil, né? Como se mata hoje em dia por conta de uma moto no sinal, né? Conta de uma briga de trânsito, marido matando a esposa de ciúme, né? A quantidade que aumentou de mata por aparelho de celular, mata. Justamente por uma crise moral que nós estamos vivendo, viu, Marquinhos? A gente tem que se preocupar com isso, tá? Hoje, na Unex, alicerces da Unex hoje, liberdade econômica, isonomia regulatória, pedir para que o IPEM, o Inmetro, o bombeiro, o PROCON, o Ministério do Trabalho, que vai na pequena loja, que vai no pequeno comércio, vá também nos sites, vá verificar se está tudo correto dentro dos procedimentos. Quanto produto que você compra e que muitas vezes tem um problema de pilha, de vazar pilha, aquela boneca que não está verificada pelo Inmetro, aquela monte de coisa, de problema que a lojinha física não tem esse problema porque ela passa por todas as fiscalizações aí necessárias. E sem contar que na maioria das vezes ela é obrigada a fazer essa troca, né? Né? E quando você compra no site, vai reclamar para quem? A gente sabe. Né? Sem contar que às vezes você compra o produto no site e não recebe. Isso, Ou o chinês recebe a miniatura, né? Ou recebe a miniatura. A gente comprou um tapete aqui, veio um tapetinho, foi engraçado isso. Mas... você comprou um tapete de 2x2? Não. 2x2 polegadas. Isso, exato. Verdade. Assim, ainda nessa linha, eu queria te fazer uma pergunta. Há um tempo atrás, eu ouvi enfim, não me lembro aonde, mas falando que redes de fora do Brasil que vêm, por exemplo, em São Paulo, a Oxxo, né, que ela abriu para todo lado, enfim, com investimento, né, de robusto, enfim, e que acaba destruindo pequenos mercados, enfim, de bairro e tudo mais. Não acredito nisso não, Lucas. Não. Eu acho que a própria estrutura que a gente tem de varejo alimentar, ela é muito robusta, tá? E a nossa estrutura de varejo alimentar, ela é alicerçada em cima de famílias, né? Cuja operação é própria, o próprio terreno é próprio e a própria família trabalha no negócio. Uma operação dessa para parar de pé, tem que pagar aluguel, tem que pagar folha de pagamento, tem que
tem que pagar a administração. A própria Oxxo, que começou no movimento de crescimento, só arrefeceu, já diminuiu. É. Está bem baixa hoje, sabe? Esse tipo de operação que a gente sustenta, que é o pequeno e médio varejo, graças ao atacado, distribuidor, ela é uma operação hoje muito robusta e a indústria bate palma para efeito de ela não depender exclusivamente de grandes contas, de grandes clientes, entendeu? A própria indústria fortalece esse movimento para que ela tenha, como é que fala? O mineiro, né? Os ovos divididos na cesta, entendeu? Ela pulveriza o risco dela, ela tem uma operação mais tranquila no dia a dia. Então nós podemos dizer, só para fechar aqui, que a Unex ela é um braço da Abad. Não, a Unex Assim, é o braço da Abad. A Ou Abad seja, forma a Unex com outras 7 entidades. então ela é uma ramificação. Não. Eu vou citar todas as entidades aqui. CACB. A CACB é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Uma confederação de mais de 2.500 filiadas e de 27 filiadas estaduais também. A CIA, para você ter uma ideia, Marquinhos, que eu sou diretor jurídico, é uma das 2.500 filiadas da CACB. Eu tenho a CNDL, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, tá? Tem mais de 2.000 filiadas também. Aqui em Poços tem a CDL, é uma das 2.000, entendeu? Tem a Abrazel, que é a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, que tem no Brasil todo, também tem 54 filiados. A Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercadistas, né? A NAMAR, que é a Associação Brasileira da Material de Construção. Você tem a GSU, que é dona do Código de Barra. O Código de Barra, hoje, ele é implementado em mais de 200 países, quase 200 países, tá? O Código de Barra hoje é um fenômeno, né? É instituído aí há mais de 40 anos no Brasil, tá bom? Trazido por um entusiasmo através da ABAD, da Abras e de outras empresas também. E ele é implementado hoje em quase todo o mundo. Só no Brasil a GS1 tem 60 mil associados. Por exemplo, você lança um produto, uma água Poços de Caldas, por exemplo, você vai pegar, tem o código de barra lá, que é justamente o registro junto à GS1 do produto, entendeu? Tem a FRAC, a Associação Brasileira da Automação Comercial. Ontem eu estava no painel da FRAC, lá em São Paulo, onde estava o secretário da Receita Federal, onde estava o Domingos Sarco também, falando da implementação da reforma tributária. E a FRAC hoje, por ser esse braço tecnológico da automação comercial, toda essa parte de retaguarda, é o que está nos auxiliando na implementação da reforma tributária. E a gente vê isso com muito entusiasmo. A Abad vê entusiasmo na reforma tributária? Muito entusiasmo. Vai acabar demais com a sonegação. Nós vamos passar a pedir nota fiscal. Existe hoje uma quantidade de comércio não registrado que você não imagina, Marquinhos. Na hora que isso tudo começar a ser registrado, isso tudo vai entrar para uma economia formal, isso tudo vai melhorar o perfil, a performance de arrecadação federal e vai fazer com que a coisa seja... Mas o governo federal já não tem uma arrecadação imensa? Todo mundo fala que o governo federal... A própria alíquota vai ser reduzida. Ela vai ser ruim, na verdade, para o empresário Hoje nós pagamos, que não está preparado. nós pagamos muito porque tem quem não paga. E para cada um que paga, tem 2 que não pagam. Se os 3 passarem a pagar, esse X que está sendo cobrado pode ser diminuído. E através de uma pressão da sociedade, isso vai acontecer na... Então você acha que, por exemplo, porque tem imposto que o imposto ele nasce da noite para o dia de acordo com a necessidade que o governo tem. Você acredita que pode cair algum imposto? Sim, sim. Você tem 3 tipos de imposto, né? O imposto sobre a propriedade, você tem imposto sobre a renda e você tem imposto sobre o consumo. Nos países de terceiro mundo, onde se carrega mais tributação é no consumo, porque a população não vê, você entendeu? Qualquer coisinha vai lá, aumenta um calibre aqui, o empresário joga no custo, não dói para ninguém, entendeu? Hoje a sociedade está com uma lupa em cima da tributação sobre consumo. Definiu-se que a alíquota é 28,5%. Só que as empresas vão ter crédito também de tudo que elas adquirirem a 28,5%. Entendeu? Por exemplo, eu vendi 100, tá bom? Desse 100 eu vou pagar 28,5%. Só que para eu vender a 100, eu comprei a 90 e tive uma série de despesas que eu vou me creditar. Então os 28,5% não é sobre o 100. É sobre 100 menos uma quantidade de coisas que vai fazer com que 28,5% fique muito pequeno. Hoje existe um instituto na reforma tributária que é o crédito talento pleno.
Então você vai haver uma série de você vai poder acreditar uma série de coisas de uma forma muito clara que vai reduzir também a insegurança jurídica. Vai diminuir demais a questão da insegurança jurídica, de autuações, vai se diminuir o custo da insegurança jurídica, do contencioso judicial fiscal, entendeu? Isso vai ajudar demais o Brasil. O Lucas citou uma coisa ali que eu achei interessante. A reforma tributária ela vai ser, vamos dizer, maléfica para o mau empresário. É isso que você quis dizer? Não, eu ia falar, porque Ele vai passar a pagar. Porque você, quando adquirir, você vai pedir. Cara, Então, mas você lembra em São Paulo? Mas já que Você lembra em São Paulo, quando vinha a nota fiscal paulista, todo mundo pedia a nota fiscal paulista se ele tinha um cashback? sim. Da Não menor... tem mais o cashback? Eu não sei como é que tá isso, tá, Lucas? Eu vou ser leviano de falar, mas existia um movimento do paulista para pedir nota, porque ele ganhava cashback com aquilo. Morava lá nessa época. Me pedia sempre. No Brasil, o empresário, o adquirente vai pedir a nota porque ele vai se creditar dessa nota. Ele precisa do crédito da nota. Então ele vai falar, ô Marquinhos, você me faturou aquilo? Manda a nota para mim, porque da tua nota que você pagou, eu vou me creditar para quando eu pagar menos. Você entendeu? Então vai ser um efeito cascata muito grande e benéfico, que nós só vamos verificar isso aí quando for implementado na sua totalidade. Outra coisa também, vamos por aguinha, que nós ganhamos foi com relação à realidade geográfica em detrimento à realidade fiscal. Né? Com a implantação da reforma tributária, deixou de ser interessante para o empresário montar em determinado estado que dava um benefício fiscal. Porque hoje em dia o estado já não tem mais condição de dar esse benefício fiscal, já não tem mais essa régua na mão e dizer, tá vendo essa diferençona aqui? Vem para cá que você vai pagar menos diferença. E o que acontecia é que muita gente montava num lugar longe para vender aqui. Isso tudo custava a gasolina do caminhão, isso tudo custava logística, uma bala de logística para isso acontecer. Isso se acontecesse, porque existiam filiais virtuais também, na qual se brincava que era o passeio de nota, né? Que na verdade a mercadoria não ia, só a nota que passeava. Isso vai deixar de acontecer. Porque não estou defendendo esse mau empresário. É que às vezes o cara não tem. É aí que eu quero chegar. Dinheiro em caixa, No Brasil, ele vai ter que pagar no Brasil diferenciador nominal. ainda existe um índice de sonegação superior ao de economia formal. Então, aí eu volto no que o Lucas falou. A minha defesa não é para o mau empresário. É que o cara abre uma empresa, ele tem tanto imposto que ele começa a sonegar. Por quê? Porque ele não aguenta pagar imposto, é isso? Não é nem esse ponto da sonegação que vai falar. Eu falo de capital de giro mesmo, e ele tem que pagar um imposto agora, e, enfim, fornecedor que antes ele pagava mais à frente, ele vai ter que pagar agora, não tem... O Pix não foi uma coisa boa? Nossa, Em determinado pede ao DOC? Sim. Vai acontecer a mesma coisa com a reforma tributária, com o split payment, tudo vai acontecer pronto. Declaração de imposto de renda hoje em dia já não vem pronta da Receita Federal. Você está falando de taxação? De Não. Não. Ah, tá. A reforma tributária vai vir de uma forma tão automática quanto veio o Pix. Tá. Entendeu? De uma forma muito coordenada, dado E justa. e justa, dado o serviço de retaguarda. Honestamente, vindo de você, eu acredito. Não, sim. Sabe? Eu estou muito entusiasmado com a implementação. Isso vai acontecer a partir de 2033, com a implementação plena, tá? A Receita já está em testes, né? Os testes estão sendo positivos. Ontem nós ouvimos isso lá dos representantes da Receita Federal e do ENCAT também. E eu tenho muita esperança que isso vai resolver muito problema nosso. Isso vai favorecer a produtividade do brasileiro. É um dos pontos, mas tem diversos outros que a gente vai precisar atacar. Segurança pública é um ponto essencial para a gente melhorar a nossa produtividade. Segurança pública esbarra em impunidade do cidadão e do empresário. Muito bem. O que é hoje o principal desafio da área, assim, do setor, né? É logística, é questão tributária, é mão de obra, é mudança do comportamento do consumidor. O que é hoje? Hoje em dia, o maior desafio para nós é absorver, eu falo em termos estratégicos, tá? É absorver as mudanças que estão ocorrendo no ambiente digital, inteligência artificial, mais especificamente, tá?
Hoje em dia a gente está diante aí de uma série de mudanças que estão acontecendo. Eu fico feliz que a nossa empresa hoje é uma empresa de vanguarda em termos de mudanças no ambiente digital, tá? Mas eu vejo que o ambiente digital vai vir aí a rodo de uma forma que vai substituir muito o entendimento que era executado pelo ser humano, passar a ser executado por máquina, principalmente o trabalho escritório. Trabalho manual, não. Por exemplo, o auxiliar de logística, o entregador, o próprio representante comercial que tem aquela, como é que eu vou dizer, aquela afinidade de Cria o relacionamento com relacionamento, isso não vai acabar nunca, igual nós estamos fazendo aqui. Não dá para colocar dois robôs para conversar o que nós estamos conversando, Marquinhos, você entendeu? Isso acontece numa relação comercial também, entendeu? Então todo mundo quer gente, todo mundo quer sentir, quer tatear, entendeu? Mas aquele trabalho de escritório de inteligência vai ser substituído de uma forma muito simples. Você entendeu por que eu não gosto de me manda um e-mail. Me manda, entendeu? É aqui, meu irmão. Não, acho que depende muito. Mas é que até queria entender como é que hoje a tecnologia está inserida tanto dentro, né, do Vila Nova quanto dos supermercados. Porque, por exemplo, eu vi uma notícia recente agora que o Walmart ia colocar a etiqueta digital e que, acho que isso ainda nos Estados Unidos, acho que ainda no Brasil, né? Nem sei se o Walmart está no Brasil ainda. Mas, e que o impeditivo talvez disso é que eles pudessem alterar o preço imediatamente ali, igual o posto de combustível faz e tudo mais e tal. O que tem hoje de já implementado e em vista para implementar em termos de tecnologia? A gente tem que levar em consideração, Lucas, quando a gente toca um negócio que é perene, né? É que tudo que for massificado é mais fácil a gente absorver como tecnologia, tá? Tudo que é teste, a empresa tem que ter cuidado na implementação. Se ela tiver uma área de teste pronta para isso, né, uma área de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, a gente chama de P&D, né? Se ela tiver uma área pronta para esse desenvolvimento, tranquilo, ela vai ter no orçamento dela lá, já tem um destaque, beleza. Mas tudo que não está nesse ambiente de hábito, é melhor esperar o que já tem pronto, tá? Com relação às tecnologias, a gente vê que a gente tem que exercer um pouquinho de estudo, né? De predisposição para que a gente consiga absorver as tecnologias novas, né? Não quer dizer que eu vou implementar equipamentos tecnológicos, tá? Você falou de etiqueta, etiqueta é um equipamento tecnológico. Tá. E ter o entendimento do que eu vou fazer processualmente é inteligência artificial, isso não custa nada. Tá. Entendeu? Então, o que a gente trata de promover é o entendimento no ambiente digital e implementação de equipamentos tecnológicos na hora que o equipamento for massificado. Tá. E aí a tecnologia, a inteligência artificial vem muitas vezes para ajudar, por exemplo, nesse entendimento do consumidor, do comportamento, sei lá, tratamento de dados e tudo mais dentro do supermercado, assim. Tá. É porque eu ia falar, que você falou até agora, você fez o discernimento entre tecnologia e equipamento tecnológico, né? Porque muitas vezes a gente trata como sendo a mesma coisa. E eu ia falar que, assim, ainda que eu, por exemplo, prefira fazer o check-out sozinho ali quando eu vou lá no VN, eu vou ali no VN, e eu sempre gosto de lá justamente porque nunca tem ninguém. E aí você percebe que as pessoas, na maioria, não gostam, muitas vezes também não tem gente. Hã? Porque não tem gente, porque tem medo de fazer errado. Exatamente, porque não sabe, às vezes, operar a máquina ali, E né? você vê, né? Quando é que a gente implementou o self-checkout no Vila Sul e no VN, né? Bem depois do que já existia. Por quê? Porque a gente estava esperando vir uma tecnologia consolidada. Eu estou brincando da farmácia, né, do vending machine. Eu acho que aquilo vai ser adotado no momento em que tiver já uma experiência Tiver estruturado. de sucesso que for massificado. Fora isso, ficar em tentativa, eu acho que é um desperdício. Eu acho que até atrapalha o teu comércio, né? Atrapalha o dia a dia. Não é? Sai do hábito. Exatamente. Ô, Léo, deixa o Léo tomar uma água, Lucas, porque eu não vi ele tomar água até agora. Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Eu quero aproveitar e falar aqui dos os nossos parceiros. O grande parceiro dessa noite, né, o Léo, que veio aqui falar com a gente, Leonardo Miguel Severini, presidente da ABAD, né? E nós temos também a Virides. Quando se fala em Virides, nós falamos em mineração. E a mineração não começa e nem termina na extração. Primeiro tem um estudo, licenciamento, aí em seguida tem, ou seja, durante a extração existe o controle, o monitoramento e, claro, a tecnologia.
Aí depois vem a recuperação de áreas, né? E aí essa recuperação de áreas, isso é um ciclo, né, longo, é um ciclo regulado que busca equilibrar desenvolvimento econômico, né, meio ambiente e sociedade. Então, para você saber mais sobre a mineração com responsabilidade, para você saber mais sobre o ciclo da mineração, você vai acessar o site da Verides. Aí você vai saber as boas práticas da mineração com responsabilidade social e ambiental. É só você acessar viridesmineração.com.br e você vai conhecer tudo sobre essa mineração com responsabilidade social e ambiental. Eu quero falar de um bom café. Quem não gosta de um café bom, né? Bom, Pão de queijo, melhor ainda. muito bom. É? É isso aí. Café e manteiga melhor ainda. Nossa, Fora o amigo. exatamente. Então eu quero falar do Café Caldense, do Monte Fé e do Especial Gourmet. São produtos 100% pós-caldense, são produtos de primeira linha. Estou falando aqui de um café marrom, não estou falando de um café preto. Café preto é o que está buscando ali, o forte, extra forte, ele mascara misturas que existem no café. Mascara defeito. Mascara defeito, exatamente. Então o café, o Léo conhece café. É o café marrom, né? Esse é o bom. E o pão de queijo é o xodó de Minas. Esse é realmente o xodó, né, do mineiro. Você vai no seu supermercado, na padaria, na mercearia, na quitanda da esquina, você vai encontrar esse produto. Caso não, você fala com o seu gerente lá no supermercado para que tenha esses produtos. Café Caldense, Monte Fé, Especial Gourmet e, claro, o pão de queijo xodó de Minas. Quero aproveitar e falar também do Motiro, o seu app de preferência, é o app que te leva a um futuro profissional, né? Você que quer aprender a programar ou tem alguém que queira aprender a programar, anota aí, ó, a facilidade, o divertimento, porque é muito divertido, e a facilidade para você entrar no site. Anota aí, entrar no app, perdão, www.motiro.app. Você vai aprender a programar e de repente passar para alguém que queira programar. Nós estamos, que queira aprender a programar. Nós estamos falando aqui de um futuro profissional, né? Muito bem, nós estamos recebendo aqui o Leonardo Miguel Severino Léo, né, o presidente da BAD, né, Associação Brasileira de Atacadista Distribuidores, né? E ele é também o presidente do conselho da empresa do Atacado Vila Nova, né, que tem ramificação para todo lado aí, né? Brasil todo. São Paulo e Minas. Não, sim, mas eu digo São Paulo é todo. a distribuição, né? Ah, sim, distribuição em todo o Brasil. Exatamente. E também presidente da, como é que nós falamos? Da BAD e da Unex. O Nex, né? É isso aí. Muito bem. Ô, Léo, vamos fazer aqui o seguinte. A tendência, né? Tendências e oportunidades para esse setor. O setor atacadista e distribuição. Como é que você vê isso? Nós acabamos de falar de tecnologia, de IA, que tudo envolve tecnologia. Como é que você vê isso daqui para frente? Tá. A gente vê muita coisa acontecendo. A exemplo, a farmácia dentro do supermercado vai promover muita mudança, né? Eu já tenho uma agenda agora de reuniões com indústrias farmacêuticas, né? Com laboratórios farmacêuticos. Tudo envolve a distribuição, né? Para fazer chegar o produto no pequeno e médio varejo, tanto farmacêutico quanto alimentar, né? Então, isso, para mim, é uma tendência, né? Eu vejo a tendência digital também se consolidando, muito grande aí no Brasil, né? A gente tem que evitar um pouquinho o que a gente está falando lá na Unex, é justamente um trabalho de regulamentação das plataformas para a gente não ter um efeito ruim que a gente vê em economias que não se cuidaram, né? De concentração econômica. Você imagina, né? Tudo sendo feito de uma coisa só, né? Isso tudo acaba interferindo no domínio econômico e acaba regendo preços, acaba regendo formas culturais aí do próprio cidadão tocar a sua vida de uma forma que não é muito boa para nós, né? Que não é muito legal. Então, basicamente, em termos de tendência, esse olhar digital é muito importante para nós. E como não falar, né, nessa questão geopolítica, né, Marquinhos? A gente está, né, eu e você, nós nascemos num pós-guerra, né?
década de 80, baby boomer, 90 não tinha nada, né? Tava tudo certinho, todo mundo tinha medo de falar em guerra. O pessoal tá perdendo esse medo, né, Marquinhos? Ficou banal, né? Medo, né? E assim, situações inusitadas, né? A gente dormiu na sexta de um jeito, acordou no sábado do outro, fletendo bomba lá, né? Então ninguém esperava isso. E é um cara que gosta de fazer no final de semana, né? Tirar o sono da turma, né? Foi no final de semana do meu aniversário. Eu estava no meu aniversário. E quando veio o pessoal, o Trump meteu bomba lá. Eu, como assim, gente? Nós estamos aqui felizes. Aqui. Aí você vê, mexeu a pedra errada, né? Porque ele não imaginava a consequência que ia dar. E o pessoal lá, inconsequente, falou: não, nós vamos até o fim agora. Aí sobra pra nós tudo. Né? Sobra pra todos. Achou que era Venezuela, né? Aí a nossa Tudo foi bonitinho. Aí um amigo vem pra Poços esse final de semana, aí eu falei, você vem do quê? Ah, não, eu não vou de caminhonete, porque como é que fala? O diesel foi para as alturas. Quero agradecer muito aqui o Trump, né? Por tudo isso aí. E é a consequência disso tudo, né? E o ano eleitoral também, né? A gente espera que o vencedor aí estabeleça os alicerces que a gente pretende na UNEX, né? Liberdade econômica, isonomia regulatória, segurança jurídica e segurança pública também, né? Basicamente isso, né? E que a gente possa vislumbrar um Brasil aí mais produtivo, né? Que a gente possa pegar esse bônus que a gente está tendo de balança comercial, né? Nossa, tem mais de quase 7 anos aí que a gente tem uma balança comercial aí positiva. O que quer dizer isso? Tá entrando mais dinheiro em casa do que saindo. Esse dinheiro fica aqui, circula aqui, gente. Então, né? Quanto mais a gente tiver uma balança comercial positiva, mais benéfico é para um país, né? E também capital externo, né? O Brasil tá aí com essas taxas de juros altíssimas, né? 15%, justamente porque ele não tá fazendo um dever de casa fiscal, né? Uma coisa é gasto do governo, outra coisa é dinheiro que entra na economia, tá? Então, gasto do governo faz com que ele tenha que precificar os papéis dele de uma forma mais atraente para o capital externo, né? E isso é a taxa básica de juros. Isso tem alguma coisa a ver com o risco Brasil? Tem. Risco alto, taxa alta, que senão o investidor não paga o prêmio. Essa taxa, você fala, é a Selic. Selic, taxa baixa. O banco vai comprar o papel do governo, que é um papel soberano, é um papel que vai pagar, né? E o governo, para que ele consiga vender esse papel, ele tem que precificar alto, porque ele não está fazendo dever de casa no fiscal. Né? Do que ele está arrecadando, ele está gastando quase tudo, mais um pouco. Entendeu? Essa é a lógica nossa. E aí vem aquela cultura de imposto, né? Vamos criar imposto. Essa é a preocupação que eu tenho e essa é a apreensão que eu tenho. Né? As perspectivas são boas, né? O nosso mercado, a nossa atividade é uma atividade mais capitalizada, vamos dizer, né? Varejo é uma operação mais tensa, porque investe demais, compra a loja, reforma a loja, mantém loja, uma operação mais tensa, atacado é um pouquinho mais tranquilo, né? Então, basicamente, esse é o nosso dia a dia, né, Marquinhos? Acho que eu já falei bastante, né? Já foi 2 horas de conversa. 1h20. 1h20? Ô, Léo, eu quero te pedir desculpa pelos 20 minutos, tá? Que eu te falei em 1 hora, né? Não, tá tranquilo. 1 hora não perto, mas dos 20. Que isso, foi muito bom. Que bom. Isso é amigo, né, Marquinhos? Conversa de amigo. Conversa de amigo, né, Léo? Olha, Foi de amigo, mas foi uma aula também, eu aprendi isso, coisa aqui. É isso que eu queria contrair, porque o Léo... Eu passo meu dia a dia pra vocês. Exato. De verdade, hein? Tem, eu acho que uns 3, 4 meses que eu tô agendando com o Léo. E não dava, né? E não dava. Marquinhos, tô agendado, o cara tem que ir pra São Paulo, tem que ir pra Brasília. Eu tinha que desmarcar. Marquinhos, ferrou, não dá. Você veio num dia mais improvável, sabe por quê? Porque nós estávamos aqui numa antivéspera de feriado. Então, eu falei, Marquinhos, nesse dia dava. Bora. Você entendeu por quê? Ele falou, vai me lembrando, me liga. Né? Aí ontem eu te mandei, né? Ontem que eu te mandei, Léo. Foi ontem. Aí mandei um antes, não esquece, hein? Aí ontem mandei, Léo, tá certo? Eu ia te mandar hoje, mas falei, não vou mandar, não. Não, deu certo. Mas que coisa vai ao ar? Vai ao ar no dia 20, acho que dia 27, final do mês aqui. Final do mês? Porque aí tem que preparar, editar, né? Deixar legal. Não, aqui nós não editamos, viu? Não? Vai dia 23. Na verdade é porque a gente tem alguns programas de gaveta, a gente tá no momento também que a gente vai mudar o cenário aqui, então a gente tá se preparando, se organizando para isso, gravando alguns antes. É que o complexo Café com Manteiga vai mudar. E outra, não tem nem assunto que vai envelhecer igual pau. Não. Nosso assunto aqui é... Por um tá... Nosso assunto é... A farmácia acabou de aprovar, tá tudo certo. É atemporal, né?
E se houver alguma mudança, eu te ligo de novo. Daí. Aí a gente edita. Não é verdade? Quero parabenizá-la aí pela jornada, né? Enfim, que é muito legal, muitos anos à frente com o diretor e hoje na frente do conselho, à frente dessa associação e de tantas outras coisas que beneficiam esse setor que é tão importante para a gente, né? E parabenizar também por conseguir guardar tantas siglas, né? E caramba, ele começou a falar que Eu é possível que eu anotei tudo aqui, né? Eu vou anotando aqui. Não, tem que guardar. Porque pra gente Tudo amigo meu. sim, é muito bom. Ô, Léo, foi muito bom que você tenha vindo aqui, viu? Quero te Eu que agradecer. agradeço. Não, eu Né? que agradeço. E que O carinho que você tem comigo, viu? Você é um cara muito tenho, legal. eu tenho porque eu conheço a sua família toda, né? Aham. Sempre conheço desde muito mais novo, não vou falar quanto tempo porque não vou aparentar muito a minha idade, até que não tem problema, mas pelo que você representa em nível de Brasil para o nosso pro comércio atacadista, varejista, né, em todo segmento e pela empregabilidade, né? Quantas pessoas vocês empregam nesse mundão? Não, que isso. Tá Estamos bom? aí, o nosso trabalho é servir, né? Quando a gente deixa de servir, a gente deixa de ser útil também, né? Então a gente tem que fazer por onde aí. Eu digo que eu vou morrer trabalhando, que os outros precisam de mim e eu precisando dos outros. Não, mas não morre não, só Não. Isso, muito pra frente, se Deus quisesse. Tá bom, Léo. Deus te pague. Deus que ilumine teu valeu sempre aí. Obrigado. Lucão, valeu, compadre. Show? Valeu. Show, Lucas. Fechou. E agora sim. E aí é o seguinte, senta aí, Léo. Pera aí que nós vamos fazer uma foto ainda. Senta aí, né? Eu vou... Tô fazendo assim por causa da minha mulher. Ô, tá aqui. Não. Tá. Ah, Que bem. aí já você fala, devia ter trazido. Deve estar com a Manu. É? Cheguei hoje de viagem, né? É por isso que eu tô te agradecendo. Ainda vou ser pino de novo. Ah, é? Hoje, ontem, também. Amanhã. Ah, Eu tenho um almoço lá e volto. Coisa então, rápida. né? vamos então, vai, encerra aí pra gente. Vamos lá então. Nós fechamos aqui esse episódio. Nós falamos com o presidente da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas Distribuidores. Né? Então, não é distribuidores, né? Não tem o E. Atacadistas e distribuidores. Antigamente tinha o E, né? Hoje Antigamente o E e a gente está tratando de melhorar, mas ainda tem formalmente. é, né? Formalmente ainda tem. Bom, de qualquer maneira, esse é o Esse aí, esse meu é o companheiro, o Leonardo Miguel, que esteve aqui. Leonardo Miguel Severini, né? aí. Que esteve aqui, que está aqui no Café Aguantei com a gente, tá? Espero que no próximo episódio ele seja tão. Que tenha valido tanto quanto esse aqui, tenha sido tão bom quanto esse daqui, tá bom? Um forte abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima.